Atenção, meus alunos, vamos começar agora a correção da prova da Caixa Econômica Federal. Então, essa correção agora é o gabarito ainda pré-oficial. Vamos fazer a correção da prova no modelo cofre. E aí, para que você fique menos estressado, menos angustiado até a saída do edital, nós resolvemos, em parceria com a Socialcom e o Grupo Impacto, aqui nos estúdios do Aula Móvel, faremos essa correção, tá ok? Vamos dar início então? Então temos aqui os comentários da prova em parceria com a Socialcom. O site da Socialcom é a maior rede de concursos desse país. Lá você tem um conjunto de provas, um conjunto de pessoas, de professores, todo mundo interagindo, falando de concurso público, tá bom? E o impacto não poderia ficar fora dessa. Então estamos juntos aqui também. Bom, então nós vamos agora corrigir as questões de conhecimentos bancários. É um oferecimento do Grupo Impacto web.com.br, a nossa página. Acesse lá, curta, né? E estaremos também auxiliando vocês junto aos recursos também. Muito bem, então vamos começar agora a correção das nossas questões. A primeira questão que nós temos é a questão de número 67. A questão de número 67 traz a seguinte questão sobre o tópico de abertura e movimentação de contas. Candidato a cargo legislativo que esteja inscrito no CCF não pode abrir conta corrente. Essa alternativa está o quê? Está o quê? Errada. Ela é errada por quê? Olha só, nós sabemos que os bancos estão, na verdade, facultados a abrir a conta ou não para a pessoa que já esteja inscrita em CCF. Ela não está proibida de abrir, ela pode abrir se quiser. Então essa questão está errada porque ela afirma categoricamente que ele não poderá abrir a conta. Então item errado. Muito bem, vamos para a nossa próxima questão, vamos lá? Questão número 68. É vedada a abertura de conta corrente em nome de pessoa física que não esteja inscrita no CPF, no cadastro de pessoa física. E aí, será que nós temos como abrir uma conta sem CPF? O que nós vimos? Nós vimos que não tem como. Quais são os 3 documentos essenciais? Você precisa do RG, que pode ser substituído pela carteira de motorista, carteira de trabalho. Temos o comprovante de residência e ele, o CPF, precisamos dele. Portanto, como a questão afirma para você que é realmente quem não, abertura da conta em nome de pessoa física não esteja inscrita no CPF é vedada, concordamos com essa afirmativa, certa questão. Há uma pequena ressalva que eu acredito que não seja essa que o CESP estava procurando, em caso de estrangeiros não residentes no país, que eles têm uma autorização para manter uma conta provisória no país e essa conta pode ser aberta sem o CPF, mas é uma exceção da exceção prevista na Resolução 2025. Eu acredito que, como ele está perguntando aqui de maneira geral, está perguntando, tudo bem que ele colocou, é vedada a abertura de conta? É vedada sim. Tá? Então é um caso muito específico previsto na Resolução 2025, mas não acho que venha a ser isso que ele venha abordar na prova de vocês não, tá bom? Então, ó, pode gabaritar essa questão aqui como correta, é isso mesmo que nós vamos encontrar, beleza? Questão de número 69, no concernente ao uso de cheque. Vamos aqui agora à questão de cheque. Olha só, caso um cheque fique bloqueado por motivo de compensação, por prazo superior ao regulamentado, o valor depositado deve ser remunerado por dia de excesso pela taxa de juros equivalente à taxa referencial do Selic. Bom, meus alunos, aqui ninguém estava esperando ou preparado para uma questão como essa. Veja só, nós estávamos estudando os prazos de bloqueio, né? Lembra que os cheques de valores até 299,99 centavos, eles são
compensados, bloqueados em D mais 2, e para cheques acima desse valor seria D mais 1. E se exceder esse prazo, excedendo esse prazo, o que acontece? De fato terá essa remuneração? Sim, porque se eu tenho um prazo fixado que eu preciso respeitar, ambas as partes precisam ser, no caso aqui, recompensadas pela não disponibilização do recurso no prazo devido. Tá? Eu não posso gerar prejuízo para a pessoa que está com esse cheque ali bloqueado por mais tempo do que está previsto na regulamentação. Portanto, questão é certa. Não se preocupe se você deixou em branco essa questão. Essa é uma questão que ou você sabe ou você não sabe. Dificilmente muitos professores tenham trabalhado, eu, por exemplo, não trabalhei, mas outros demais professores também não, eram naquelas questões surpresa que o CESP sempre traz uma ou outra. Então era o item para você deixar em branco. Se você tiver lido a resolução, visto em algum material, beleza, você marcaria. Mas caso contrário também, era a questão típica para a gente deixar em branco, beleza? Mas gabaritada também como correta. Correta essa questão, portanto, gabaritando certa questão. Muito bem. Vamos para a próxima, questão número 70. A instituição financeira é obrigada a fornecer gratuitamente até 10 folhas de cheques por mês ao correntista, que reúne os requisitos legais para o uso desse documento. E aí, certo ou errada para ela? A questão certa é exatamente isso. O pacote de serviços essenciais prevê até 10 folhas, é o mínimo em que uma instituição ela é obrigada a fornecer gratuitamente para quem preenche os requisitos, são 10 folhas. Ah, professor, mas eu consigo 20. Aí é um relacionamento que o banco tem que te passar. Tá? Ela tem que te passar até essas 10 folhas para você. Beleza? Então é isso, questão certa também. Questão correta na sua prova. Bom, questão número 70, tranquila. Questão número 71. Em caso de conta conjunta, a emissão de cheque sem a necessária provisão de fundos acarretará a inscrição de todos os titulares da conta no CCF. Vem aqui comigo. Olha só. Preste atenção. Tem que tomar um cuidado nessa questão. Veja, se a conta conjunta ela é solidária, significa que eu tenho 2 titulares, no exemplo aqui hipotético, 2 titulares, em que ambos podem movimentar a conta. Pode ser assinatura de um ou de outro. E aí, nesse caso, apenas um deles assina o cheque e o outro não assina. Será que seria justo que apenas um dos dois emitiu o cheque e ambos fossem ao CCF? Não seria justo, não seria prudente nem correto. Portanto, é equivocado afirmar que todas as pessoas da conta necessariamente irão para o CCF. Na verdade, vai ser o seguinte, apenas aquele que emitir esse cheque. E aí temos aquele detalhe, se a conta conjunta ela é não solidária, com certeza os dois serão os emitentes. Mas se a conta conjunta é solidária, apenas um deles seria o emitente e só ele que vai para o CCF, só o emitente do cheque, tá bom? Então, como aqui ele não especifica que conta conjunta é, se é solidária ou não solidária, a gente tem que entender como ambas. E se for conta conjunta solidária e que apenas um dos titulares emitiram o cheque, só ele é que vai para o CCF. Tá certo? Tá ok? Então, essa questão, por conta da expressão todos os titulares, ela está errada. Questão errada aí, meus alunos. Muito bem. Bom, vamos partir agora então para a questão número 72. Olha só. Conta reserva bancária é de titularidade obrigatória para os bancos de investimento e bancos múltiplos sem carteira comercial. Eita ferro! E agora, e essa questãozinha, hein? Certo ou errada para ela? Certo ou errada para ela? Preste bastante atenção.
quem tem o dever, a obrigação de ter conta reserva, são as instituições que criam moeda, são as instituições monetárias, também chamadas de bancárias. Então, a obrigação de ter são dos bancos comerciais, os bancos múltiplos com carteira comercial e os bancos de investimentos. E os bancos múltiplos sem a carteira comercial, eles podem até ter de forma facultativa. A obrigatoriedade é para o outro grupo das instituições financeiras bancárias ou monetárias. Beleza? Então essa questão também ela está errada. Ela passa a ser obrigatória para as instituições financeiras monetárias. As instituições financeiras monetárias, elas é que seriam essa obrigatoriedade. Questão 72, portanto, errada. Muito bem. Olha aí, você que estudou com a gente lá no Grupo Impacto, com certeza está indo bem na prova. Claro, tem uma outra questãozinha que você teria dificuldade, mas ninguém vai gabaritar mesmo, não. Tá bom? Olha a questão 73, SPB, Sistema de Pagamentos Brasileiro, questões muito tranquilas. Olha só, até 2002, o SPB não estava estruturado para que o Banco Central pudesse acompanhar as operações em tempo real. Razão porque a autoridade monetária tinha de arcar com o risco de crédito em eventual inadimplência de alguma instituição. E aí, certo ou errada? Certa questão, muito tranquila, era isso mesmo. O sistema antigo colocava em risco o Banco Central. Agora, o novo sistema permite que essas operações, as transações aconteçam em tempo real. Lembram da liquidação bruta em tempo real? Então, por meio delas, as transações agora são online. Não é mais apenas naquele sistema antigo LDL. LDL é um sistema que gera um retardo, que gera um atraso de um dia nas operações. Agora elas são online. Por isso que é tão tranquilinha essa questão. Questão certa, ponto pra gente. Então vamos lá. Questão certa. E a questão número 74, caso as instituições financeiras, ou no singular, caso a instituição financeira que será debitada não represente saldo suficiente no momento da liquidação, a correspondente mensagem eletrônica enviada ao BCB, ao Banco Central, por essa instituição, será imediatamente cancelada. E então, meus amigos, será imediatamente cancelada, sim ou não? E aí? Olha só, hein? Essa questão, ela está errada. E eu vou mostrar para vocês o seguinte. Olha só, já vou gabaritando ela aqui para você como errada. E o principal problema dessa questão é que está aqui, na hora que ela diz que é imediatamente cancelada. De fato, se eu tenho um banco e esse banco está com a sua conta reserva zerada, ele vai ter que, aqui, ele tem uma alternativa. Ele poderia buscar junto ao Banco Central uma operação de redesconto de liquidez. Redesconto de liquidez. E poderia sim realizar essa operação. Ele buscaria ali um empréstimo, deixaria títulos públicos em garantia junto ao Banco Central e o Banco Central poderia, por exemplo, emprestar para ele. E aí, na hora que ele diz que é imediatamente cancelada, impossibilita dessa operação acontecer. Tá bom? Na verdade, essa operação ela ficaria em uma fila de espera para verificar se ela seria de fato confirmada ou não. Então tá ok? Essa questão errada por conta do imediatamente cancelada. Se ao final do fechamento do sistema de transferência de reservas nós não tivéssemos a confirmação dessa transferência pelo depósito de valor, porque um empréstimo, por exemplo, com o Banco Central, aí sim ela seria cancelada, mas não será imediatamente cancelada, até mesmo por conta do redesconto de liquidez. Se você conseguiu lembrar das nossas aulas, pelo menos a parte em que nós falamos, olha, se a conta estiver zerada, ele pode buscar um empréstimo lá junto ao Banco Central e nesse empréstimo ele conseguiria lá, no caso,
um redesconto de liquidez e completaria a operação. Beleza? Questão errada, vamos para a próxima, 75, ó. Essa aqui já é uma questão mais tranquila, ó. O Conselho Monetário é o órgão normativo que estabelece as regras de funcionamento e fiscalização dos entes participantes do sistema financeiro nacional. É hierarquicamente subordinado ao Banco Central? E aí eu te pergunto, será que ele é subordinado ao Banco Central ou é o reverso, é o contrário? É o contrário, essa questão foi trabalhada diuturnamente no nosso dia impacto, trabalhamos nas nossas aulas, então essa ficou tranquila. Sabemos em que o Banco Central é que está subordinado ao Conselho Monetário Nacional, tá bom? Então, muito tranquilo essa questão, errada, né? Portanto, então aí no caso, 75 errada, ninguém errou essa daqui, eu tenho certeza. Agora 76, ó. Vamos falar aqui de algumas operações envolvendo política monetária. 76 começa operações de mercado aberto. Olha lá, ó. Nas operações de mercado aberto, o Banco Central emite títulos no mercado primário. Banco Central emitir títulos no mercado primário. Banco Central emitir títulos. Isso já dá calafrios na gente. O que nós falamos diversas vezes? Que o Banco Central não pode emitir títulos mais desde 2002. E aí ele ainda coloca, para continuar o erro, com o propósito de regular a taxa básica de juros da Selic. E aí, vem cá então comigo, olha só, presta atenção. Na verdade, o Banco Central está proibido de emitir títulos próprios. Ele negocia no mercado secundário os títulos de emissão do Tesouro Nacional. O Tesouro emite os títulos, beleza? E não o Banco Central. Por isso, essa questão ela está o quê? Errada. E mais, quando o Banco Central faz isso no mercado secundário, olha o que acontece. O Banco Central ele vai estar regulando a taxa de juros e a oferta monetária, não a taxa Selic. A taxa Selic é para outra atividade, ele vai aumentar a taxa Selic com o objetivo de controlar as taxas de juros. Tudo errado. Beleza? Perdão, meninos. Então, ó, questão 76, ela está equivocada, está errada. Vamos para 77. O Brasil segue o regime de metas de inflação, até aí certinho. Caso a meta não seja cumprida, o presidente do Banco Central divulgará publicamente as razões do descumprimento por meio de carta aberta ao ministro de Estado da Fazenda. Essa questão está correta, certinha essa questão, tá, meninos? Ela coloca de fato o que está na regulamentação do Copom. Essa meta de inflação, no caso, estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional e que deve ser cumprida pelo Copom. E aí, nesse caso de não cumprimento, tenho que enviar carta aberta. A última vez que isso aconteceu foi em 2004, há muitos anos. Então, questão correta. 78. Olha a questão 78 para a gente agora. Olha lá, ó. As agências de turismo autorizadas a operar com câmbio não fazem parte do sistema financeiro nacional. Não fazem parte do sistema financeiro nacional, mas fazem parte de um universo fiscalizável por parte do Banco Central do Brasil. E então, o que nós temos nessa questão? Cuidado, olha só. Até 2009, algumas instituições não participantes do sistema financeiro recebiam autorização do Banco Central para operar com câmbio. Eram as agências de turismo e os meios de hospedagem. Aí, naquela época, o Banco Central disse o seguinte, olha, eu vou prorrogar durante alguns anos a autorização para vocês continuarem funcionando, mas daqui para frente as novas terão que fazer agora são convênios com instituições autorizadas. Mas aquelas que já estavam autorizadas continuaram autorizadas. Então essas antigas que ainda têm essa autorização, elas continuam fiscalizadas pelo Banco Central.
As atuais, elas não são fiscalizadas. Mas como no texto ele coloca as agências de turismo autorizadas a operar com câmbio, ou seja, aquelas anteriores, elas fazem parte do universo fiscalizável pelo Banco Central. Ele se refere às antigas, tá bom? Então, era a única questão que tinha um peguinho aí no caso, tá? Era essa questão. Ela está, portanto, questão correta. Vamos lá gabaritá-la? Vamos gabaritar, então, como correta questão, em que pese ele esteja se referindo apenas às agências de turismo autorizadas a operar, tá bom? As antigas ainda tem algumas nesse modelo, tá bom? Então, é uma questão que, se a gente quisesse, de repente, nós formos analisar, a gente poderia pensar, mas não são todas, são só as antigas, as autorizadas, tá? Então aí a gente poderia até pensar em algum recurso nessa questão, mas eu acho que a maioria dos nossos alunos devem ter acertado, tá ok? Caso contrário, em querendo recorrer de algumas questões, entre em contato comigo, profbeto.fernandes@gmail.com, profbeto.fernandes@gmail.com. Muito bem. Questão número 79 agora para a gente. As operações de arrendamento mercantil, por não serem operações de crédito, não fazem parte do escopo de fiscalização do Banco Central. Errada, muito tranquila. Tudo bem, é operação de crédito? Não. E quem disse que o Banco Central só vai realizar fiscalização se for operação de crédito? Não tem a ver, tudo bem. É operação de crédito? Não, é arrendamento mercantil. É um aluguel com opção de compra. Todavia, não faz parte do escopo de fiscalização do Bacen. Claro que está errada, erradíssima questão. Beleza? Questão agora de número 80. As sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários podem intermediar operações do mercado de câmbio. E aí, certo ou errado? Certo, pode sim, nós vimos isso muito tranquilamente também. Questão 80 não traz maiores problemas para a gente. Então, questão 80 está certa. Vamos lá gabaritar então, mais uma questão correta. Joia. Então, agora a nossa próxima questão, questão 81. Os bancos de investimentos não recebem depósito à vista, mas estão sujeitos à regulamentação do sistema de normas de Basileia. Quem que é Basileia, rapaz? Você vai pensar, Basileia é uma douta senhora? Será que é uma reguladora do sistema bancário nacional? Cuidado, hein? Nós temos na Suíça o chamado Acordo de Basileia, um acordo de cúpula, onde os bancos centrais do mundo todo vão lá. Esse tópico foge ao edital. Eu até costumo falar em sala que há muitos anos não era cobrado no edital o Acordo de Basileia. E a questão abordada dessa maneira exigia do aluno esse entendimento. Portanto, é uma questão que nós poderemos sim pedir a anulação do item por fuga ao edital. Acordo de Basileia não está presente, em que pese seja certa a questão. Tá bom? Questão correta, precisa sim seguir normas internacionais, normas essas dos quais o Brasil é signatário. Portanto, a questão está correta. Correta a questão. Vamos lá gabaritar para irmos para 82. Tá? Questão número 82, olha lá. Os bancos de desenvolvimento possuem, tal como os bancos comerciais, a faculdade de criar moeda. Criar moeda não, ele não pode criar moeda, ele pode no máximo intermediar moeda. Os bancos de desenvolvimento, meus alunos, eles no máximo intermediam moeda. Intermediam moeda. Carlos Vitor, tá lembrado dessa explicação interativa? Português e conhecimentos bancários intermediam moeda? Olha aí, falamos que estaria em prova e ela está aí. Agradecendo aos nossos alunos da unidade do Paranoá, que eles fizeram essa comparação junto da aula de português. Agradecer também aos alunos de todas as outras unidades do Impacto, são mais de 10 unidades aqui em todo o Distrito Federal, também expandindo para todo o país.
tá bom? Em parceria com a Socialcom, a maior rede de concursos do nosso país. Bom, vamos para 83, olha lá, ó. As cédulas hipotecárias fazem parte das operações ativas das sociedades de crédito imobiliário. Olha só, nós vimos que uma sociedade de crédito imobiliário, ela empresta recursos, ela financia recursos, mas para ela financiar esse recurso, ela precisa de captar recursos. E como é que ela capta esses recursos? Ela capta recursos por diversos meios. Um deles é essa emissão de cédulas hipotecárias. Como assim? Ela precisa captar recursos, como, por exemplo, ela capta poupança. E o que ela pode fazer? Ela pode transformar algumas operações que ela faz algumas operações ativas, como financiamento, ela emprestou dinheiro para financiar alguém para comprar um imóvel. E aí, desse contrato, ela vai derivar desse contrato uma cédula hipotecária. Então, desse contrato que ela fez com alguém aqui na operação ativa, ela vai pegar esse contrato como base para vendê-lo para alguém aqui, ó. Na hora que ela vende esse contrato, cédula hipotecária, com base no empréstimo que ela fez, ela consegue captar recurso. Então ela está aqui captando recurso. Na hora que ela capta esses recursos, o que nós temos? Nós temos, portanto, uma forma adicional de obter recursos para continuar financiando. Então não seria operação ativa, seria operação passiva, captação de recursos, e não operações ativas. Operações ativas é quando ele empresta e não quando ele capta, tá bom? Então essa questão, ela fica gabaritada como errada, questão errada, meninos. Essa questão foi uma questão que alguns alunos teve dificuldade, mas não se preocupe, não vai ser um item que vai te tirar da prova. Tenho certeza, assim como no Banco do Brasil tivemos centenas de aprovados, agora também não vai ser diferente, tá bom? 84, olha a questão 84, temos o seguinte: o financiamento de capital de giro e a subscrição ou aquisição de títulos e valores imobiliários fazem parte das operações ativas dos bancos de investimento. Ou seja, são operações em que ele capta, que ele empresta recursos para o público, financia recursos para o público. E é nesse momento mesmo em que nós temos o banco de investimento realizando as suas principais atividades. Certa questão, sem maiores problemas nela. Aqui eu tenho certeza que os nossos alunos acertaram, foram muito bem. Próxima questão, a 85, falamos das debêntures. As debêntures fazem parte das operações passivas das sociedades de arrendamento mercantil. Certa questão, apesar de na prova ele não ter, no edital, não ter pedido operações ativas e passivas, como era uma forma de captação de recursos e aplicação de recursos por essas entidades, nós, por precaução, falamos um pouquinho delas, dizendo que a operação passiva era captar recursos, a operação ativa era emprestar recursos. Já imaginando que essas questões poderiam acontecer, nós falamos que três instituições financeiras podem realizar a captação por meio de debêntures. Uma delas é a Sociedade de Arrendamento Mercantil, Companhia Hipotecária, BNDESPAR. Beleza? 85 certa, vamos para a próxima questão, 86. Selic CETIP, olha lá. O Selic funciona em tempo real, com liquidação da operação, mediante a transferência de recursos para a instituição financeira vendedora e a transferência dos títulos para a instituição financeira compradora. Funciona em tempo real ou não funciona? Funciona. Estão lembrados que é a liquidação bruta em tempo real? Então, e aí, por óbvio, os títulos que passam pelo Selic, os títulos públicos federais, passa da instituição vendedora para a instituição financeira
compradora, uma operação normal de compra e venda. Portanto, aqui no caso, muito tranquilamente, a questão é certa. Muitos alunos, poxa, professor, mas não são títulos públicos? Sim, são os títulos públicos que são transacionados pelas instituições financeiras. Uma compradora, outra vendedora. Questão 86, então, está o quê? Correta. Vamos lá, então. Muito bem. Agora a questão 87, olha só. As transações realizadas na CETIP envolvem basicamente títulos públicos de renda fixa. Públicos não! São títulos de renda privada. Títulos privados de renda fixa. Tá bom? Então, não são títulos públicos. Ah, professor, mas os títulos públicos estaduais e municipais estão lá. Sim, estão, mas não é basicamente eles. É basicamente o quê? É basicamente os títulos privados de renda fixa. Tenho certeza que essa foi tranquilo demais para vocês. Vocês são top, eu sei que são os nossos alunos lá do Grupo Impacto, tá bom? E eu sei que você foi bem demais na prova. Então vamos embora. 88 agora, ó. A liquidação das operações na CETIP restringe-se à compensação bilateral. Restringe-se à compensação bilateral? Também não está correta. O que a gente falou em sala? A CETIP trabalha no sistema LDL ou LBTR. Pode ser bi, a CETIP é bi, ou ela pode ser multi. Ou ela é bi, ou ela é multi. Ela escolhe, né, ali. Claro, de acordo com a operação que você esteja fazendo, ela pode ser bi ou ela pode ser multilateral. Errada a questão, portanto, ó. 89, olha lá, a CVM é uma entidade privada. Parou! Parou. Não pode ser entidade privada, é uma instituição pública, é uma autarquia. A questão já está errada, tá bom? Já ganha tempo, já passa para o próximo item, questão errada para a gente. Essa aqui, tranquilamente, ó, a gente sabe que não. Personalidade jurídica e patrimônio próprio, dotado de autoridade administrativa independente, a parte final está certa. Mas vai dizer que é entidade privada? Que isso? 90. Compete à CVM manter o registro das companhias para negociação em bolso e em balcão. Tenho certeza que o gabarito dessa questão vem como certo, tá? Gabarito certo. Agora, a gente sabe que o balcão pode ser balcão organizado e o balcão não organizado. Quando a lei 6385 trata do assunto, ele coloca como cabe à CVM fiscalizar as operações que ocorrem na bolsa e no balcão. A lei diz assim, sem especificar que tipo de balcão é. E aí vemos nós, os estudiosos, os doutrinadores, tanto eu quanto os demais professores, autores, que abordamos da seguinte maneira, olha, em que pese a lei está dizendo balcão, na verdade teria que ser mais preciso especificando que seria o balcão organizado. Ele só bota balcão, só coloca balcão. Então é uma questão que ela vai vir como certa, mas que nós podemos questionar essa questão. Ela está ampla demais, tá? Então essa questão, ela vai vir gravada como certa, mas ela deveria ser anulada por não especificar que tipo de balcão é, se é o organizado ou não organizado, tá bom? Mas previamente quem marcou certo vai estar com esse certo lá vai levar esses 2 pontos para casa. Agora, se você marcou errado ou deixou em branco, não se preocupe, é uma questão que a gente consegue anular. Não acho justo colocar a questão como errada, porque poderia ser o balcão organizado ou não organizado, deixa o aluno na dúvida, então eu não posso beneficiar um em prejuízo do outro, a questão precisa ser anulada e não trocada de certo para errado, beleza? Próxima questão é 91. As bolsas de mercadorias e futuros têm autonomia financeira, patrimonial e administrativas e são fiscalizadas
pela CVM. E aí, as bolsas de mercadorias são fiscalizadas pela CVM ou não? Essa questão, a questão número 91, ela vai receber o nosso gabarito, ó, certo. Ela, de fato, é sim uma entidade que ela é privada, tem autonomia patrimonial administrativa e é fiscalizada pela CVM, tá bom? Não tem maiores problemas nela. Agora, a nossa próxima questão, a questão 92, conselhinho. Olha o nosso conselhinho aí. Constitui atribuição do conselhinho, Conselho de Recurso e Sistema Financeiro, julgar a aplicação de multas e custos financeiros associados a recolhimento compulsório. Certa questão, essa questão ela é certa. Nós falamos isso durante a aula, lá nas atribuições do Conselho de Recursos. Nós tivemos algumas alterações lá no Conselhinho no ano de 2012 e esse julgamento dessa multa faz parte sim, tá bom? É até um dos casos em que o Conselho de Recurso e Sistema Financeiro Nacional julga em segunda instância, mas é um dos casos em que ele não julgaria de ofício, um eventual arquivamento do processo. Falamos sobre isso em sala, tá bom? Então, assim, é atribuição? É atribuição de julgar em segunda instância. Ah, professor, ele não disse que é em segunda instância, mas a gente já sabe que o conselhinho julga em segunda instância. Então, na hora que ele coloca que ele vai julgar a aplicação de multas, o conselhinho vai julgar a aplicação de multas, é óbvio que é dentro do seu campo de competência. Então, certa questão 92. E a 93, também sobre o conselhinho, olha lá. Compete ao conselhinho julgar em primeira instância as infrações e penalidades relativas à legislação cambial. Primeira instância, olha o erro aqui, ó, seria o que? A segunda instância. E aí sim a questão estaria correta. Portanto, a questão 93 ela está errada. Questão errada. Muito bem, meus alunos, a gente termina aqui o nosso primeiro módulo e eu volto em instantes com o segundo módulo de questões da 94 a 120. Um abraço e já nos vemos em breve no bloco número 2. Um abraço!